Você conseguiria perdoar alguém que matou sua família? Homem Morto Chamando é um conto de Junji Ito que fala dessa questão tão profunda sobre o ato do perdão, em especial a dificuldade de dá-lo nessas circunstâncias por envolver um erro que jamais poderá ser desfeito porque não há como voltar no tempo para trazer a vítima de volta à vida. E é nesse cotidiano doloroso de uma família enlutada que Ito transforma esse dilema moral em horror. Tudo começou quando a família Koa decidiu sair de carro para aproveitarem um pouco do verão que eles pensavam que ia trazer apenas bons momentos. Mas no meio do caminho, eles foram abordados por uma gangue que estava realmente disposta a extravasar sem se preocupar com os limites. A baderna se iniciou primeiro com gritos, xingamentos e batidas no carro que já estava cercado. Mas a violência não ficou apenas nisso porque toda a família foi forçada a descer do veículo e então o pior aconteceu. Noriko foi a única que conseguiu escapar de ser espancada, seu pai e seu irmão mais novo infelizmente morreram, enquanto Yagai, seu irmão mais velho, se safou por pouco e sua mãe ficou para sempre num estado vegetativo. Quando toda a gangue foi presa e Noriko e seu irmão tiveram que continuar vivenciando o ódio e o trauma por conta de toda a burocracia do julgamento, eles ainda presenciaram o principal assassino e líder da gangue, Furuhashi, sorrindo diretamente para os dois num claro escárnio pela dor deles porque ele tão pouco se importava com o que tinha feito. É óbvio que ver o assassino de sua família agindo sem um pingo de arrependimento os deixou furiosos, mas quando a sentença máxima veio, eles conseguiram sentir um pouco de justiça por saber que ele seria sentenciado à morte. No entanto, foi um pouco depois disso que coisas estranhas começaram a acontecer. Os irmãos passaram a receber diversas cartas do próprio Furuhashi que pedia que eles o perdoassem pelo que ele fez, mas que ele gostaria que isso fosse feito pessoalmente. Apesar da dor compartilhada, Yagai era o que mais mostrava sinais de uma insatisfação pessoal pelo ocorrido, mesmo tudo já tendo sido resolvido judicialmente. Ele não aceitava o fato de Furuhashi ter destruído sua família e ainda assim ter ousado pedir perdão para tirar dos ombros o peso de seu crime e para talvez conseguir um jeito de diminuir sua pena. Mesmo a contragosto, nada mudou. As cartas continuaram aparecendo cheias de abundantes pedidos de perdão. Yagai continuou ligando para a prisão onde Furuhashi estava para pedir que eles parassem de enviar qualquer mensagem do assassino para a casa deles, e apesar de isso ter funcionado por um tempo, um dia uma última carta foi até eles. A mensagem dizia que ele iria até eles de um jeito ou de outro e se estendia num tom quase cordial, pedindo que eles lhe dessem uma resposta sobre o melhor dia propício, mas que enquanto isso não fosse possível, ele iria contatá-los por telefone. Yagai surtou de ódio mais uma vez, achando que isso era apenas mais uma parcela de deboche pela dor deles, como se Furuhashi estivesse se deleitando com tudo aquilo. Mas sendo por esse motivo ou não, a ligação veio como eles haviam sido avisados. Noriko foi quem atendeu a ligação e ela ficou surpresa quando ouviu quem estava do outro lado da linha porque ela realmente não esperava que Furuhashi ia ligar para a casa deles devido ao tamanho absurdo. Furuhashi disse que gostaria de se desculpar de todo o coração, mas ela apenas desligou a ligação. Yagai ficou incrédulo de ele ter ligado para a casa deles enquanto ele ainda estava preso, mas Noriko disse que tinha sido de fato o próprio Furuhashi quem falou com ela porque ela reconheceu a voz dele. Mas o pior de tudo é que na ligação ele disse para ela que ia vê-los ainda naquela noite. No momento em que disse isso, bastaram apenas alguns segundos seguintes para ambos serem surpreendidos por batidas na porta. É claro que poderia ser qualquer um, mas naquela circunstância qualquer batida só levava a um pensamento. É Furuhashi quem está do lado de fora. Os dois se aproximaram silenciosos até o olho mágico da porta, querendo acreditar que não era quem eles estavam pensando, mas assim que averiguaram, eles viram que era realmente Furuhashi quem estava ali para falar com eles. Noriko chamou a polícia imediatamente, que foi rápido até a casa deles, mas quando eles chegaram, não havia rastro algum do visitante indesejado. Os policiais ligaram 2 vezes para a estação da penitenciária, mas não havia como ter sido o Furuhashi quem foi até eles porque ele continuava encarcerado. O problema é que Furuhashi continuou aparecendo noite após noite pedindo perdão. Os irmãos Koa não conseguiam mais encontrar respostas óbvias para tudo aquilo, porque embora até mesmo tivessem pensado que aquele poderia ser um irmão gêmeo de Furuhashi que queria libertá-lo, esses pensamentos lógicos para uma situação tão bizarra não faziam mais sentido, pois Furuhashi começou a aparecer dentro da casa deles. Yagai perguntou gritando como ele tinha invadido a casa deles, mas Furuhashi apenas pediu que eles procurassem o ato de perdoar dentro de seus corações, e depois desapareceu diante deles se dissipando em fumaça. No dia seguinte, tudo se repetiu. Furuhashi ligou para avisar que estava indo, mas Noriko pediu em vão que ele parasse de aparecer para eles.
Yagai a ajudou a fechar todas as portas e janelas, mas após algumas batidas na porta que não foram atendidas, Furuhashi se materializou dentro da casa e implorou perdão dizendo que ele estava cheio de remorso. E mais uma vez, ele se desfez repetindo esse ciclo nas noites seguintes. Noriko e seu irmão se viram atormentados no pior que eles pensavam que já haviam se livrado. Junji Ito conseguiu reproduzir muito bem esse fechamento emocional não resolvido, porque apesar do perdão servir para liberar ou aliviar o peso da culpa de Furuhashi, ele também, de certo modo, poderia garantir uma paz interior para a família atingida, que ia conseguir seguir em frente sem continuar alimentando um ódio justificado pelo que aconteceu. Só que, embora pudessem fazer isso, havia dois fatores que dificultavam qualquer pensamento a respeito disso. O primeiro era que a mãe de Yagai e Noriko era um lembrete constante do crime porque ela continuava inconsciente, e o segundo é que o autor disso estava os visitando constantemente para se livrar do que fez, o que em outras palavras significava que eles continuavam sendo assombrados por um passado terrível que se recusava a desaparecer. Após uma dessas noites sem explicação, Yagai conversou com Noriko sobre o que ele pensava. Ele achava que aquele Furuhashi que eles estavam vendo era uma projeção que tinha sido criada por conta do medo da morte que Furuhashi estava sentindo. Depois de teorizar a respeito, ele disse num tom malicioso, já sem preocupação, que estaria preparado para quando ele aparecesse novamente. Quando Furuhashi surgiu no cair da noite do dia seguinte de joelhos implorando como sempre, Yagai começou a pisoteá-lo com intensa fúria, fazendo aquilo que ele gostaria de ter feito quando ele o viu sorrindo para eles durante o julgamento. O seu extravasamento foi tão intenso que ele esmagou completamente a cabeça daquilo que eles não sabiam se era o próprio Furuhashi ou uma materialização de sua vontade de se redimir. A cabeça amassada, quase sem aspecto humano, os deixou em choque por alguns segundos, mas quando a massa sobrenatural continuou a pedir perdão, Yagai foi tomado novamente pela raiva e começou a espancá-lo com sua muleta até deixar o resto do corpo exatamente como a cabeça estava. E assim, um monte de carne se esvaiu até deixar o peso da casa como se nunca estivesse estado ali. Noriko já não conseguia mais pensar de forma racional porque a rotina deles tinha se transformado em algo muito pior do que aconteceu com sua família. Furuhashi ligava para eles, tocava a campainha, pedia perdão e era espancado por Yagai até desaparecer e voltar no dia seguinte para continuar nesse ciclo que também os aprisionava. Yagai, que antes temia a aparição dele, começou a esperar ansioso por sua chegada porque ele já tinha pegado o gosto por espancá-lo, porque essa era uma forma de retribuição na mesma moeda. Noriko começou a ver aquilo que estava os afetando além dos limites e tentou parar Yagai, que não aceitou ser impedido. Ela gritou para o corpo astral de Furuhashi colado ao chão dizendo que ele não precisava mais voltar porque eles o tinham perdoado, mas quando Yagai ouviu isso, ele perguntou se ela estava ficando louca porque ele jamais concederia o perdão para alguém como ele porque ele ia se certificar de dar o tratamento que ele merecia durante o tempo que ele continuasse aparecendo. Noriko tentou argumentar explicando que esse remorso intenso que também existia neles não ia ajudar a nada em sua família que já tinha sido atingido o suficiente, mas Nagai mandou ela calar a boca e continuou espancando Furuhashi enquanto sorria em puro frenesi. Alguns minutos após Furuhashi desaparecer, Noriko, que estava chorando debruçada em sua mãe, ouviu os risos de Yagai se transformarem em choros copiosos porque, mesmo tendo se negado a aceitar o que ela lhe disse, ele no fundo sabia que ela estava certa porque eram eles quem estavam recebendo uma sentença pior do que o próprio Furuhashi. Quando a projeção apareceu, Yagai o espancou pela última vez e depois tirou a própria vida na noite seguinte por não suportar mais o inferno que ele estava vivendo. No entanto, foi com a morte dele que Noriko se viu ainda mais atormentada porque, mesmo não tendo sido culpa diretamente de Furuhashi pelo que aconteceu com Yagai, tinha sido por conta de sua presença que seu irmão fez o que fez. Furuhashi não quebrou sua rotina e apareceu não dando trégua para o luto de Noriko. Ela disse que ele não precisava mais ir até a sua casa porque ele já tinha sido perdoado, mas Furuhashi se recusou a aceitar aquelas palavras porque ele sabia que ela apenas as tinha dito da boca para fora. Noriko ficou tão abalada com a notícia de que ele continuaria aparecendo que ela pegou a muleta de seu irmão e começou a bater nele até transformá-lo na mesma massa de carne falante. E infelizmente, esse foi o momento em que ela começou a trilhar o mesmo caminho de ódio de seu irmão. Mesmo depois que ela recebeu a notícia de que Furuhashi tinha enfim recebido uma data para sua execução, seus ânimos não se acalmaram e ela só encontrava um alívio momentâneo quando o esmagava completamente. Só que havia algo que a incomodava em tudo aquilo. Ela estava matando dia após dia uma projeção de um homem que ainda estava vivo, o que a fazia se perguntar o que aconteceria quando ele morresse na prisão. Noriko não sabia se ela seria atormentada pelo fantasma de Furuhashi ou por suas duas versões.
Sua mente começou a declinar ainda mais quando sua mãe faleceu e ela se viu sozinha carregando a não aceitação de perdoar quem havia posto fim em cada um de sua família. Um dia a execução de Furuhashi aconteceu e Noriko ficou empolgada por saber que ele tinha recebido o que merecia. Mesmo não tendo ideia do que aconteceria, ela o esperou naquela noite como se tivesse prestes a receber uma visita da qual ela não podia deixar de atender. Após algum tempo de um silêncio ensurdecedor, ela ouviu algumas batidas do lado de fora. Noriko pegou seu taco de beisebol para recepcioná-lo como de costume, mas quando ela abriu a porta, não havia nada além de sua própria silhueta perdida num ciclo de vingança, ressentimento e incapacidade de seguir em frente. Furuhashi nunca mais apareceu. Homem Morto Chamando faz parte da série de contos do mangá Esmagados, do qual Junji Ito aborda o tema do próprio título de diferentes maneiras, sejam elas de forma literal ou simbólica. Dessa série em particular, já falamos sobre Esmagados, que recebeu o mesmo nome da coletânea, Glicerídeos, A Escuridão que Suga Sangue e Os Enraizados. Nesse conto, os personagens vivenciam um inferno diário que começa em suas mentes por não aceitarem a tragédia que atingiu sua família. Eles não conseguem encontrar satisfação mesmo quando Furuhashi é preso e sentenciado à morte, porque isso não ia trazer justiça o suficiente para o irremediável que aconteceu. É claro que muito do ódio que eles sentiram foi por os membros da gangue não terem demonstrado nenhum remorso, mas parte desse encarceramento mental só existia por conta da presença de Furuhashi, que surgia todos os dias para pedir perdão. O que para alguém cheio de rancor como Noriko e Yagai, esse pedido estava sendo visto como ele querendo se livrar da autoria de seu crime para seguir em frente quando nem mesmo eles estavam conseguindo. Como eu disse anteriormente, o perdão serve para o fechamento emocional porque a pessoa que o necessita fica preso num ciclo de autojulgamento. Furuhashi podia pensar que ele ainda tinha valor e que precisava de uma segunda chance, e isso talvez explicasse o porquê de ele continuar aparecendo mesmo quando ele era brutalmente esmagado. Mas ainda assim, a projeção de Furuhashi pode ter duas interpretações. A primeira é que era o próprio Furuhashi quem estava materializando o seu desejo de ser perdoado, porque as cartas que eles estavam recebendo tinham um selo da detenção onde ele estava preso, o que indicava que as mensagens não tinham um fator sobrenatural. A segunda é que a projeção era coisa de Noriko e Yagai, que estavam dando um corpo e voz para o seu desejo de ter uma imagem arrependida e sofredora de Furuhashi, como numa forma de imaginá-lo sofrendo numa agonia ainda maior do que eles estavam sentindo. Furuhashi até podia realmente estar arrependido, mas talvez tenha sido seu aviso de dizer que ele os visitaria que os deixou nessa tensão constante de recebê-lo, o que culminou nos irmãos dando vida para essa forma de pensamento que ia de alguma maneira de encontro a eles. Penso isso porque eles continuaram recebendo ligações mesmo a polícia deixando claro que isso era impossível. Além de eles terem encontrado satisfação sempre que o espancavam, porque essa era uma forma de extravasar e descontar um pouco da raiva que não se diluiu, mesmo quando souberam que ele seria morto na prisão. Até porque morrer também era uma forma de libertação, porque Furuhashi partiria, mas eles continuariam vivendo relembrando tudo o que aconteceu. Outro detalhe dessa história é como toda a tensão vai se escalonando. Eles começam recebendo cartas, as mensagens viram ligações e as ligações se transformam em contatos presenciais. Mesmo quando tudo isso vira rotina para os personagens, sempre que cada um desses processos é feito, eles já se sentem angustiados por saberem o que vai acontecer na última etapa. Noriko inclusive fica bastante aflita sobre o que iria acontecer quando Furuhashi morresse, e essa espera mexe muito com a cabeça dela, que já não sabe mais o quanto sua situação pode piorar, porque todo o entendimento que ela tem é que há sempre a possibilidade para o pior. Quando o conto se encerra, não há nada além de sua sombra no escuro, o que talvez indique que não existe libertação para quem se recusa a perdoar. Homem Morto Chamando é um conto que traz muita reflexão, porque não há como julgar quem pede o perdão e quem recusa a dá-lo, porque só quem sofre sabe de seus limites. O horror apresentado por Ito nesse conto é feito de maneira até que poética, mostrando o embate entre o desejo de redenção e a realidade da rejeição. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que você achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.